Boas pessoal, bem-vindos ao 46º vídeo da apresentação oficial da maior coleção de videojogos portuguesa. Hoje vamos fazer um vídeo especial dedicado a um jogo singular chamado Mickey Mania. Mas tenho aqui comigo o Jorge Sajua. Como é que é? Para vos falar deste jogo que realmente... Esta ideia já tivemos esta ideia há quanto tempo? É um ano. Ainda para fazer este vídeo. E este é um jogo muito singular, muito diferente de muitos outros jogos que temos visto em todas as consolas, porque isto não são continuações, o jogo é o mesmo com pequenas variações nestes sistemas. Faltando aqui a Super Nintendo, não é? Que infelizmente não temos essa cópia. Pois, E não sabemos, eu sinceramente não sei, tu conheces a versão da Super Nintendo? conheço. Há uma diferença nos gráficos, o ecrã, a solução de ecrã é mais concentrada, enquanto na versão da Mega Drive acho que os bonecos são ligeiramente mais pequenos e os cenários são maiores. A música, como outros tantos ports que já existiram, existe sempre aquela diferença entre o jogo da Mega Drive e o jogo da Super Nintendo, mas por ela são muito idênticos. E engraçado, sabes que a música, porque tivemos há bocado a falar sobre este jogo, acho uma coisa engraçada. O Mickey, pelo menos é a sensação que me dá, o Mickey, nestes três jogos, portanto fomos só para estes três jogos, eu por acaso tenho aqui a demo da Mega Sega, que são os dois primeiros níveis do jogo da Mega CD. O Mickey é o mesmo personagem, a estrutura do personagem é exatamente igual, não tem diferenças na versão PlayStation da Mega CD ou Mega Drive. O sprite é o mesmo. Os cenários é que mudam por trás, pelo menos na versão da PlayStation, porque a versão Mega Drive e Mega CD são exatamente iguais, exceto por uma coisa, é a parte sonora, que para Claro, mim normal. foi brutal. Sim, Eu conheci sempre a versão da Mega CD, foi a primeira que eu conheci. Um outro bom exemplo talvez seria o Earthworm Jim, que existiu depois para a Mega CD, o Earthworm Jim Special Edition, Sim, sim. que usa exatamente a mesma estrutura gráfica, com a exceção de tendo mais uns níveis, acho que tem níveis bónus diferentes, Sim. mas a estrutura gráfica é igual. Portanto, também não podiam expandir assim tanto, porque usavam muitas limitações da Mega Drive. A única exceção é que já não tinha aquela conciliação entre fazer dentro do espaço do cartucho, deixar uma parte para a música e outra parte mesmo para o jogo em si. Pois Na Mega compreendo, CD exatamente, sim. separaram as coisas completamente diferentes. Por exemplo, Pois, capacidade da música portanto, é se alguém muito sacar, por exemplo, o jogo na internet, vai ver que a imagem do jogo, o jogo em si puro, que dá para jogar sem a música, geralmente é um bocadinho maior, que fica para aí 7 megabytes. Depois do resto é tudo só música. Pois, exatamente. Eu acho este jogo é diferente no facto que é o seguinte, há muitos jogos do Mickey, alguns jogos do Mickey são basicamente da Mega Drive, porque eu não sei se havia assim tantos jogos do Mickey na Mega CD e na PlayStation. Era o único. Sim, acho que é o único. Se calhar Não pode sei. ter fazendo aparições nos jogos do Down, talvez. Sim. Mas Acho que houve uma espécie de Mario Kart em que o Mickey entra, mas não estou bem certo. nos jogos de plataforma. Sim, isso então não houve quase. Há vários jogos de plataformas do Mickey na Mega Drive e penso que só um é que é baseado num filme. Quer dizer, ele não é bem baseado num filme, ele é baseado numa parte da história do filme Fantasia. Exato. O filme Fantasia não é só o Aprendiz Feiticeiro, é várias histórias naquele filme e só aquele pedaço da história foi transformado em videojogo. Mas tirando isso, este videojogo é baseado pelo menos em 6 cartoons. É Steamboat Willie, de 1928, The Mad Doctor, de 1933. Inicialmente pensámos que este jogo terá sido, pensámos nós dois, que este jogo teria sido para homenagear o nascimento do Mickey, mas não bate certo com a data de 28. O jogo é de 94. 94 e depois da PlayStation possivelmente é de 95, a gente não tem a certeza, mas Sim. possivelmente é do ano a seguir. Mas não bate certo. E eu depois lembrei-me que talvez isto fosse para comemorar o lançamento do Mickey a cores, porque a primeira curta-metragem do Mickey a cores foi algo muito importante. E ele faz parte deste jogo, que é The Band Concert. Embora que não seja um nível normal, é um nível de bónus. Exato. Curioso, não sei se sabes como é que... É que é preciso fazer um truque, quer dizer, pelo menos na Mega Drive. Não sei se há um truque para chegar lá aos níveis... É possível Da PlayStation há, mas não sei se nas outras há. É possível que haja. É no nível do Mickey and the Beanstalk, logo depois da cena da caverna, Sim. da parte de cima, tem que se fazer um pequeno acrobacia com as borboletas, tem que se saltar em cima delas e chega-se a um sítio onde há um ponto de interrogação. Toca-se nesse ponto de interrogação e então entramos
no nível secreto. Por acaso isso eu ainda não lá cheguei. The Band Concert de 1935 é o primeiro filme do Mickey a cores. E também outra coisa que me deixa alguma tristeza é que os níveis que vêm a seguir, que são filmes, que são The Moose Hunters, Lonesome Ghosts, Mickey and the Beanstalk e The Prince of the Pauper, são filmes que, essencialmente, o Mickey não era um personagem... Tem aqui as anotações daqui. O Mickey não era um personagem engraçado. Era um personagem engraçado, mas não era genuinamente divertido. Isto são as palavras de Leonard Maltin nos vídeos que tenho ali. E então ele precisava de personagens de apoio. E eles vão buscar um personagem que já tinham, que era o Pato Donald. E não sei se nesta altura criaram o Pateta, não sei onde é que o Pateta apareceu pela primeira vez. E no Band Concert o Pato Donald aparece como personagem de apoio. Exato. E depois, eu estou a falar isto porquê? Porque no Moose Hunters, Lonesome Ghost, no Mickey and the Beanstalk... Vai fazendo aparições. Neste jogo eles não estão lá. Simplesmente desaparecem. Eles não são personagens de apoio. A história está dividida em 3 partes. Certo. E não sei porque é que os personagens não apareceram aqui neste jogo. Até causa-me alguma tristeza não ver os personagens aqui. Pá, esse que é muito provável por limitações do sistema. Sim. Pois. Eles tiveram que cortar. Cortam sempre alguma coisa, sempre Pois. qualquer coisa que fica sempre de fora. Provavelmente, até porque uma das razões na última versão aqui da PlayStation, em comparação às outras, esta versão, para além de estruturação dos níveis de sprites, que é a mesma, os fundos e as renderizações gráficas são diferentes. São. Tem mais, os cenários são mais polidos, nomeadamente a PlayStation tem uma paleta de cores superior à da Mega Drive, obviamente, Sim. o que permitia, por exemplo, acho que qual é o segundo nível mesmo do Mad Doctor, quando se vai à entrada para a mansão, Sim. vê-se Os fundos. os Mas nuvens. mas- Este aqui é cor sólida só. Mas estão lá alguns fundos. São, mas este são tem, muito- este tem mais camadas Tem mais de fundos. tem. E é uma coisa engraçada no primeiro nível, no Steamboat Willie. Quando se está a chegar perto do final do primeiro nível, o background começa a colorir-se. Exato. E aqui aparece de repente, na Mega Drive Mega CD, aparece de As repente. transições, pois é, lá está, É é muito, mesmo uma muito questão gráfica. E é uma coisa que sempre me deixou curioso. Eu gostava de saber como é que era a versão da Super Nintendo. The Mad Doctor, que no final desse nível lutamos contra o Mad Doctor. Na versão Mega CD e PlayStation, depois do Pluto aparecer e o Mickey anda para a frente e a câmera volta para trás e nós vemos o Mad Doctor em bebê, versão bebê. Na versão Mega Drive isso não aparece. Outra vez, é porque o jogo. E não só para isso, por exemplo, mesmo deixando até de parte a PlayStation, porque em termos de voz e música é exatamente igual, mas nestas duas versões, na versão da Mega Drive, muitos efeitos de voz ficaram desaparecidos. Não existiam. Praticamente todos. Sim, foi muito cortado. Mas acho que na sua essência é exatamente igual. Os de voz estão praticamente. Praticamente Na Mega Drive todos. estão praticamente todos, mas Sim. no consenso geral acho que estão Mas muito as idênticos. músicas não são inferiores, mesmo assim. Não Sim. são de todo. Não são de todo. E são diferentes. Àquele nível, por exemplo, do Mad Doctor, aquela perseguição, ele está em cima do carrinho que vai da esquerda para a direita, mas ele tem uns Depois regulamentos. Os regulamentos, sim. O nível tem músicas diferentes nestas 3 versões. Isso é que eu não sabia. Tem, exatamente. Achei engraçado que a versão Mega CD é diferente da versão PlayStation. E engraçado, a versão que eu mais gosto, se bem que não foi a primeira que conheci, é da versão da Mega Drive. Acho A primeira versão que eu realmente conheci foi a da PlayStation. E eventualmente mais tarde é que eu soube da Mega Drive e depois só mesmo na altura quando eu comecei a colecionar consolas é que depois vim a descobrir aqui a versão da Mega CD. A que eu sempre conheci e achei tão diferente, porque o jogo é exatamente igual na Mega Drive, mas achei tão diferente realmente o facto. Quando ele, nesse nível do Mad Doctor, ele chama o Pluto, na versão Mega Drive isso não acontece, e em outros sítios ele fala com o Pluto, chama o Pluto, e isso não há na versão Mega Drive, e realmente faz uma diferença tão grande, essa parte da voz, num jogo, o jogo é exatamente igual. Mas realmente também foi curioso conhecer a versão da PlayStation. Há uma coisa diferente na versão da PlayStation, o nível da perseguição do Alce é completamente diferente do nível destas duas versões. Certo. A estrutura do nível, então mudaram completamente. Uhum. E inclui mais uma cena que é a perseguição do gigante. Esse nível não existia nestas duas versões. Pois, se calhar isso deve-se muito ao facto, porque este jogo
só saiu na Europa, não saiu nem na América nem no Japão, tanto quanto Não sei. Não saiu. Não sei no Japão. Sério. É assim, no Japão é sempre aquela coisa, porque que é sempre aquela ideia que sai sempre lá primeiro e depois é que eles distribuem. Não, Mas questão de acho que há Não, jogos. mas questão de ser primeiro, mas não sei lá, sério. Não sei, acho que não saiu lá. Mas atenção, eu não tenho bem a certeza. A única certeza que tenho é que na América não existiu. Tanto outro exemplo de um outro jogo que, na minha opinião, é bastante similar nos termos de apresentação, que é Donald in Maui Mallard. A apresentação gráfica é mesmo muito idêntica, que também só saiu, tanto quanto sei, na Europa. E acho que foi feita, tanto como foi feita pela Disney Interactive, é uma boa razão para se justificar a ligação entre os dois jogos e, nesta versão em particular, só sair na Europa. Não, e o que é que achas da influência que este jogo tem, que de certeza tem, neste novo jogo que existe, agora está a ser lançado a segunda parte, que é o Epic Mickey? Tem muita influência, não tem? Tem muita influência, até porque... Atenção que eu vou falar desse jogo, vou falar do jogo não, vou falar das influências, mas eu não conheço o jogo Epic Mickey. Eu também não conheço, por acaso. Mas mesmo do pouco que vi, se calhar do que vi foi mesmo 10 minutos ou um vídeo no YouTube, realmente tem muita influência, nomeadamente os fundos, principalmente aquele nível das borboletas não tem aqueles cogumelos gigantes, acho que havia ali níveis que faziam alusão a isso. Mas os cenários eram realmente muito grandes, não tinham aquela ideia da dimensão, relação dos edifícios já à escala humana normal, que eram como por exemplo nos trunfos. Sim. Não, os edifícios, todas as estruturações dos fundos eram exatamente muito grandes, uma boa influência destes jogos. Porque também os fundos eram isso, porque realmente havia aquela equiparação e depois se calhar, acho que trazia um ponto de fascínio ver aquela escala tão grande, principalmente como na Mega Drive, que ainda era sempre aquela areia movediça, porque estava-se aqui a brincar um bocado com o fogo, porque a Mega Drive não tem assim muitos recursos para isso, ao contrário da Super Nintendo, porque acho que até na Super Nintendo aproveitou esses atributos, só que pronto, como nós habitamos tanto a isto e tinha aquela riqueza de som e de voz, a Super Nintendo nem tanto tinha isso. E acho que fica aí uma boa referência desses jogos. No Epic Mickey, eu reparei uma coisa engraçada. Eu desconheço quem é aquele personagem, mas parece-me a mim, há um personagem que já está juntamente com o Mickey que parece ser uma versão do Mickey a preto e branco. Estou enganado. Eu não posso confirmar isso realmente, porque isso já são mesmo detalhes que eu teria que ver o jogo. Mas já é capaz de ser possível. Porque... Mas é que eu conheço esse personagem. Ou pelo menos faz alusão a uma memória que eu tenho desse personagem. Ele não é o Mickey. Ele não é o Mickey. É um personagem. É que o Disney, e antes de inventar todo este imaginário, teve uns personagens anteriores ao Mickey. E um deles era um personagem chamado Oswald o Coelho. E parece-me que é esse personagem. É que ele produzia estes filmes na garagem do tio, daí a alusão deles sempre aos tios, todos eram tios de tios e sobrinhos. E ele era este personagem e era também uma menina, mas isso é uma miúda realmente de carne e osso, que era a filha do produtor, do dito produtor. E ele fez-lhe o favor de roubar todos os direitos, prestou os direitos e roubou todos os direitos do filme, dos personagens que ele tinha. Uou. Isto foi em Hollywood, ele volta para Nova Iorque, isto pelo menos foi o que eu li num livro. Normalmente sempre atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E a minha preocupada com o que é que seria a vida deles, mas ele disse que ainda era capaz de ter umas ideias para o futuro. E estava a trabalhar num personagem que era um rato, mostrou isso à mulher, e o nome ia ser Mortimer. E ela disse, o personagem é engraçado, mas só um problema, é o nome. O nome é muito longo, as pessoas se calhar não vão interiorizar. Está uma coisa mais simples, como Mickey. A ideia é dela. E ficou engraçado, o Mortimer, que acho que a versão brasileira portuguesa é Raulfo, não sei. É o rival do Mickey com a Minnie. Esse personagem acabou por aparecer na Disney. Porque era o nome original para ser do Mickey, era Mortimer. Sabias dessa? Não, por acaso não sabia. Estou a contar isto porque isto é as origens do Mickey, mas esse personagem parece-me ser, não tenho bem a certeza. E aquilo não parece ser o Mickey, parece-me ser esse Oswald o Coelho. Também é possível. Que entretanto já não sei onde é que esses direitos param, porque isso já foi. E então pronto, este vídeo é dedicado a este fabuloso jogo que eu acho diferente de todos os outros que vejo, pelo menos na Mega Drive.
Achei o jogo... É bastante compreensível. Há vários jogos do Mickey na Mega Drive igualmente bons, mas este distingue-se talvez pela... Eu acho que houve outro jogo, por acaso, veio mesmo agora a ideia, na Mega Drive, que só saiu no Japão e na América, exato, foi uma série feita pela Capcom, foi a Capcom que fez o jogo. Isso é qual é o jogo, eu não estou a lembrar do nome. Eu acho que é qualquer coisa Circus, Great Circus, mas eu não... Depois que a gente escreve na notação do vídeo... Eu sei qual é o jogo, o jogo que estás a falar. O jogo também é igualmente... O jogo também realmente... Sim, realmente saiu no Japão e não sei que na Europa. Sim, não sei na Europa. Até porque esse jogo em particular era de uma trilogia que houve mesmo na Super Nintendo. Houve 3 jogos dessa série. Sim, sim. Que só saíram mesmo, foi a Capcom que fez, e acho que só o segundo, porque esse que agora mencionei é o segundo dessa trilogia que saiu para a Mega Drive. Acho que o terceiro acabou por eventualmente ser portado para o Game Boy Advance, mas isso eu vi numa review, posso não estar bem certo, mas acho que é bem provável. Mas ainda falando do personagem do Mickey, eu gosto muito do personagem do Mickey, não é o meu personagem favorito da Disney, se bem que estes jogos são especiais. O meu personagem favorito é o Pat Donald e, como claro, o meu jogo favorito é o Quackshot. É o Quackshot, tem que ser o Quackshot. Tem que ser. Eu não sei se é por causa do meu apego ao personagem Pat Donald, se é porque o jogo em si faz muito lembrar os desenhos de Karl Barks. Todo aquele imaginário da Duckburg, de Patopolis. Eu penso que está naquele jogo. Fundido com o universo, porque é preciso referir ao mundo do Indiana Jones. Faz uma mistura excelente. Até... Eu não vou tanto por isso. Mas é engraçado. Mas tem ilusão, atenção, até porque... Mas estás enganado. É o Indiana Jones é que se baseou nos desenhos do Karl Barks, exatamente. A sério, tanto o logotipo e... O próprio... O próprio... o realizador, ajuda-me lá, pá, do Star Wars, o Jorge Lucas, está gostoso. O próprio Jorge Lucas admitiu que baseou também naquelas séries de domingo à tarde que davam na televisão americana nos anos 30, anos 40, mas ele disse que se baseou sim, houve uma vez que ele falou que se baseou também nas aventuras do Pat Donald, feitas pelo Karl Barks, é verdade, sim, senhora? Mas tanto o logotipo aquela imagem do descobridor, de caçador de tesouros, não, foi criada pelo Karl Barks nos estou mesmo a falar da fonte de letra do título do Indiana Jones, tem uma fonte de letra característica. Estava a falar da estrutura, da ideia do jogo, sim, da ideia do jogo, da ideia da história. Mas tanto aí comentário, pelo menos do que eu reparei, é quase inevitável ter uma referência diferente porque eu não soube o historial como tu soubeste. Mas a fonte de letra, mesmo o título do jogo, é possível. E mesmo aí o comentário do Pat também é muito parecido ao Indiana Jones, porque o Pat Donald não vestia-se assim na série. Mas sabendo essa alusão que existe exatamente do Lucas, que se baseia nas histórias que ele leu do Pat Donald. Acho que depois acabou de acontecer o reverso depois. Exatamente. Depois foi só. Aconteceu o reverso, pronto. Mas que é o mesmo que se passa com os videojogos do Indiana Jones e da Tomb Raider. Sim! Que a ideia virou-se ao contrário, vão vender os direitos e depois acabaram por copiar aquilo que devia ter sido feito. Mas isto é um jogo excepcional e pronto, decidimos fazer este vídeo para comemorar um grande jogo que está aqui. O grande jogo que está aqui, exatamente. E, eu devia mostrar aqui pequenos shots de imagens do jogo, é por preguiça que não o faço, mas convido-vos vocês a jogarem estes jogos na sua versão original. Eu não vou fazer com muitos youtubers, porque isso é uma coisa que me irrita profundamente, que, eu consegui estes jogos, mas não sei se vocês vão conseguir. Eu não curto nada a ouvir isto, a sério. Por favor, não me digam isto mais, porque eu não sou um ente especial. Eu não sou um ente especial porque consegui estes jogos. Claro que vocês vão encontrar estes jogos e vão jogá-los nos sistemas originais, e eu penso que é aí que se tem a real experiência do Micromania. Acho que sim, acho que isso é bastante verdade. Depois entra aquela questão, depois não só isso, como por exemplo aquela questão de jogar no hardware original versus simulador, é aquela mixórdia de sempre. Tem sempre pano para mangas, tem os prós e contras, e sinceramente, quando é. O que também a mim faz confusão é quando as coisas também não são bem fundamentadas, e tanto de uma parte tanto da outra.
por exemplo, cai-se muito para o facilitismo, porque realmente é bastante acessível ter a questão do emulador, mas não sei, eu acho que é pena, porque se a gente usar sempre este pensamento, porque, atenção, isto por acaso é uma parte, a coisa dos emuladores é excelente, nomeadamente de gerações futuras à nossa, porque muito provavelmente estes sistemas que nós temos, por mais que nós cuidemos das mesmas, Sim. pode acontecer a eventualidade de não funcionarem. Tanto, nem digo que seja internamente a própria consola em si, mas digo mais na ideia de elas não se adaptarem às futuras tecnologias das televisões. Até porque já vejo, por exemplo, já fui uma vez na Vorten, em ver televisões que só têm a entrada HDMI, que é a entrada mais recente que existe para ligar para PlayStation 3. A sério? A sério. Já, nem tem a entrada de 21 pinos da SCART. Já nem tem isso. Isso. E tanto que eu já liguei consolas retro a LCDs que não adapta. O sinal fica. A imagem nem fica fixa sequer. Tem imensos conflitos. Portanto, quanto nesse aspecto, eu sinceramente apelo. Haverá sempre televisores para jogar. Pelo menos. Haverá até certo dia. Haverá até Pois. certo dia. Não sei. Quanto a mim. Eu também, atenção, pronto, mas isto é preciso referir que a gente já, todo o conteúdo que a gente já falou do Mika já estamos a, Sim, já ficou falado, a gente agora já estamos a Sim, aproveitar o mas resto isso, do mas tempo isso, da mas câmara isso. para a gente estar a falar aqui umas coisas assim, Que... que, pronto, enfim, mas, como é que eu ia dizer? Fala dos emuladores. Exato, Tem a sua utilidade. tem a sim, sua eu utilidade e admito. principalmente para as gerações futuras, Mas eu acho que não deve ser a base da experiência de jogo. Esta é a minha opinião. assim, É que eu utilizo atenção, é que eu não é utilizo tanto, não é tanto, é justificável para quem viveu na época, mas se calhar não é. Não vamos aqui mencionar, não. Nós conhecemos o YouTube e vimos um YouTube que já apagou os vídeos, felizmente, que fez um vídeo baseado num emulador. Ele não conhecia o jogo na consola e depois estava a fazer uma crítica do jogo. Não vamos mencionar o nome, podemos falar à vontade. E ele estava a basear-se do emulador. E ele não conhecia, ele próprio admitiu durante o vídeo que não conhecia o jogo na sua versão original. Quando nós vimos que o vídeo era um jogo do Sonic, havia uma fraca taxa de frames. Mas isso não é do emulador em si. Tem mais a ver com o próprio computador e como é que é Só que configurado aquilo para... não era o jogo que tenho na versão original. Mas voltando à ideia, por causa dos emuladores em si e na relação das gerações futuras, porque é verdade, Sim. as gerações futuras não caem no argumento, não, tu tens que jogar na consola original. Sim, Eles não verdade. viveram na época, mas É verdade, é verdade. Mas é uma boa maneira de os iniciar, eventualmente se quiserem, a querer colecionar. Mas tem, por exemplo, dou-te o meu exemplo. Eu, Mas partindo. físicos? Agora estamos a ir para uma conversa que nós já tivemos. Não, mas espera, Colecionar os físicos ou colecionar fecheiros? é assim. Nomeadamente, o que é que tu consideras da parte do fecheiro? Porque repara, os jogos em si também são fecheiros, dentro verdade. deles são fecheiros. Mas Tanto que o que tu extrais deles é isso. Mas há um trabalho no artwork das capas que é. Acho que Isso, pronto. Isso é a mesma componente da estética que, atenção, acaba por ser um bocado falicioso. Porque, pensando tanto na parte estética e da parte visual do jogo, que perde-se muito a essência do mesmo. Daí, acho que também há um ponto a referir que tenho visto pessoas que às vezes falam de tanta coisa, porque acham que no facto de ter a peça a original, acham que dá-nos no poder de ter um argumento a falar sobre isso. Isso é verdade, isso é a maior parte. Tanto que, por exemplo, a informação, muitos existe informação credível na internet. Percam um bocado de tempo. Muitos youtubers Percam o tempo. realmente. Acho que se perderem o tempo a reunir essa informação, acho que conseguem fundamentar bem aquilo que dizem. Mas e não olha, só por dizer porque sim. Mas olha que eu realmente às vezes também não perco assim tanto tempo. Isso, o que falo às vezes Então, mas isso tens é que memória ter tenho- atenção a isso quando tu não tens informação suficiente, não falas. Já, por acaso, não, é verdade, sim, não falo. Exatamente, não falo. Mas é verdade que já fui à procura de um ou outro ponto.